Agosto está apenas começando, e se este vídeo surgiu na sua tela exatamente agora, não foi por mero acaso do destino. Enquanto a maioria das pessoas encara o início deste mês com medo, acreditando nas velhas lendas de que este é um período pesado ou de azar, uma força silenciosa e poderosa já começou a se mover nos bastidores do seu caminho espiritual. Zé Pilintra, o mestre das encruzilhadas e da sabedoria das ruas, revelou que existe uma porta específica prestes a se abrir para você ao longo das próximas semanas. Uma porta que muitos tentaram trancar no passado, que as dificuldades do começo do ano pareciam ter bloqueado para sempre, mas que agora está prestes a ceder sob o peso de uma grande transformação. Se este tema ressoou com você logo nos primeiros segundos e você sente no peito que há algo grandioso guardado para a sua vida neste mês que se inicia, aproveite este momento para se inscrever no canal, pois compartilhamos mensagens reveladoras como esta todos os dias para guiar os seus passos. Para compreender a magnitude do que está prestes a acontecer ao longo de todo este mês de agosto, você precisa olhar para os últimos tempos com uma nova perspectiva. Quantas vezes até aqui você sentiu que estava andando em círculo, como se cada passo para a frente fosse acompanhado por 2 passos para trás? Quantas noites você se deitou questionando o motivo de tantas portas se fecharem no exato momento em que tudo parecia dar certo? O que você interpretou como rejeição, atraso ou injustiça, na verdade, foi um livramento orquestrado pelo mundo invisível para te preparar para o que começa agora. Zé Pilintra observa as estradas que você trilha e conhece bem a poeira que cobriu os seus pés ao longo dessa caminhada. Ele sabe que a dor da incerteza por vezes tentou roubar a sua fé, mas o que está reservado para você durante este mês de agosto mudará completamente a sua visão sobre tudo o que você viveu até aqui. A chave dessa revelação está no verdadeiro significado do mês de agosto, um período frequentemente temido no imaginário popular, mas profundamente incompreendido. Na visão de seu Zé, o início de agosto não é o começo de um tempo de provações, mas sim o momento em que a grande encruzilhada do ano se estabelece. É o ponto exato onde os caminhos se dividem entre quem continuará preso às ilusões e derrotas do passado e quem terá a coragem de atravessar para a verdadeira prosperidade. O solo que parecia árido nas últimas semanas está sendo preparado agora para se transformar no terreno mais fértil da sua história. A porta que vai se abrir durante este mês não é uma porta comum, daquelas que oferecem apenas uma solução temporária ou um alívio momentâneo para as suas dores. Estamos falando de uma virada definitiva, de um portal de oportunidade que atinge diretamente aquilo que você mais pediu em silêncio durante as suas orações mais profundas. Entretanto, como ainda estamos no início desta jornada de agosto, você precisa aprender a decifrar desde já os sinais que o universo começou a enviar ao seu redor. Você tem notado pequenas sincronicidades nos últimos dias? Intuição aflorada, pensamentos recorrentes sobre velhos projetos que você tinha abandonado, ou até mesmo um sentimento inexplicável de que o ar ao seu redor mudou? Esses não são pensamentos aleatórios da sua cabeça. É o aviso prévio de que a energia espiritual está se adensando para criar a oportunidade perfeita no tempo certo. Mas preste muita atenção, porque há um detalhe crucial sobre o início deste mês que quase ninguém consegue perceber. E ignorar esse sinal agora pode fazer você passar direto pela porta sem notar que ela era a sua salvação. Esse detalhe envolve diretamente a forma como você vai gerenciar as suas energias e as pessoas que estão ao seu redor a partir de hoje. Zé Pilintra avisa que nem todos os que sorriem ao seu lado neste começo de mês estão preparados para ver você atravessar a porta que se abrirá até o fim dele. A energia da inveja e da dúvida alheia
muitas vezes funciona como uma corrente invisível que prende os seus pés ao chão. Quando você compartilha os seus projetos prematuramente, é como se entregasse a chave da sua vitória na mão de quem só quer ver o seu portão trancado. Por isso, a sabedoria das ruas exige malandragem espiritual, uma prudência sagrada que guarda o segredo do sucesso no silêncio do coração, enquanto os caminhos de agosto vão se abrindo. Mas a pergunta que não quer calar é: qual é exatamente a natureza dessa porta que Zé Pilintra revelou para o seu mês de agosto? Trata-se de uma libertação financeira, do retorno de uma paz amorosa que lhe foi tirada, ou da cura de uma ferida emocional que consome suas energias há anos? A resposta para isso é mais profunda do que parece, pois a abertura dessa porta exigirá que você tome uma atitude crucial ainda nesta primeira quinzena. Existe uma condição espiritual que precisa ser cumprida enquanto o mês ainda está no começo, e é exatamente sobre essa condição que nós vamos falar a seguir, porque sem ela, a porta continuará parecendo apenas uma parede sólida. Essa condição espiritual de que Zé Pilintra fala para este início de agosto não envolve rituais inalcançáveis ou promessas vazias, mas sim o desapego consciente e imediato de tudo aquilo que já morreu na sua vida. Como ainda temos o mês inteiro pela frente, a porta que vai se abrir exige passagem livre desde agora. Você não pode tentar carregar a bagagem pesada do primeiro semestre através de um portal feito exclusivamente para o seu futuro. Quantas coisas você ainda insiste em segurar apenas por hábito, por medo da solidão ou pelo pavor do desconhecido? Velhos ressentimentos, mágoas guardadas a 7 chaves, relacionamentos tóxicos que só te sugaram e projetos fracassados que já deveriam ter sido deixados para trás. Para que o novo de seu Zé entre neste mês, o velho precisa dar o fora hoje mesmo. Olhe para o seu momento atual, neste começo de mês. Se você tentar atravessar essa nova oportunidade, segurando as amarras do que te feriu nos meses passados, a estrutura da porta simplesmente não deixará você passar. Zé Pilintra é o mestre do equilíbrio, aquele que anda entre a luz e a sombra, entre a razão e a emoção. Ele ensina que a verdadeira malandragem da vida não é enganar os outros, mas sim saber o momento exato de soltar o peso inútil para poder caminhar leve. E quando ele aponta para essa porta específica, no horizonte de agosto, ele está dizendo que o universo abriu uma janela de oportunidade única, onde o peso do seu passado pode ser finalmente deixado para trás, sem dor e sem culpa. Mas você deve estar se perguntando: como identificar os sinais exatos de que essa porta está se escancarando na sua frente ao longo das próximas semanas? A resposta está na forma como o invisível se comunica com o mundo material logo nos primeiros dias de um novo ciclo. A partir de hoje, fique extremamente atento aos encontros casuais, às conversas que parecem banais à primeira vista e às ideias repentinas que surgirem no meio da sua rotina. Uma oportunidade de trabalho que parece vir do nada, uma ligação inesperada de alguém que você não falava há tempos, ou até mesmo um insight poderoso enquanto você faz uma tarefa simples do dia a dia. Seu Zé costuma agir no detalhe, na brecha que ninguém está olhando, no momento em que a sua guarda mental está baixa e a sua intuição está limpa. Existe uma história antiga na sabedoria da Umbanda que ilustra perfeitamente este início de caminhada. Contam que um homem, desesperado com as dívidas e com a sensação de abandono, caminhava à noite por uma rua escura, pedindo um sinal para o mês que se iniciava. Ele esperava um milagre estrondoso, um raio no céu ou uma mala de dinheiro caindo na sua porta. Ele passou por um homem simples, sentado na calçada com seu chapéu de palha e seu terno branco, que lhe ofereceu um conselho curto e uma direção para dobrar a esquina. O homem, cego pela expectativa de um espetáculo grandioso, ignorou a orientação
e continuou andando na mesma direção, direto para o abismo de suas próprias escolhas erradas. O mestre estava ali. A chave estava na conversa simples de início de jornada, mas a soberba da expectativa o fez ignorar a porta aberta. Não cometa esse mesmo erro neste mês de agosto. A revelação de Zé Pilintra para este período não é uma promessa mágica sem ação. É um mapa de navegação espiritual. A porta que se abre pode vir disfarçada de um desafio inicial nesta primeira semana, de uma conversa difícil que você vem adiando há meses, ou da necessidade urgente de dizer não para algo que te diminui. A verdadeira oportunidade raramente vem embrulhada em papel de presente brilhante. Ela vem disfarçada de trabalho, de coragem e da necessidade de dar um passo no escuro, confiando na mão invisível que te guia. No entanto, há um perigo silencioso rondando este começo de mês. Um obstáculo que pode trancar essa porta antes mesmo de você colocar os pés na maçaneta. Existe um tipo específico de energia que consome a sua sorte sem que você perceba, funcionando como um ralo, por onde toda a sua prosperidade escorre pelos vãos dos dedos. Daqui a pouco vou revelar exatamente que energia é essa e como você pode se blindar dela antes que a metade de agosto chegue. Porque se você não fechar essa brecha agora, nenhuma porta no mundo será suficiente para manter o seu sucesso. Essa energia destrutiva da qual precisamos falar está profundamente ligada à ansiedade e à dúvida constante sobre o seu próprio valor. Quando você duvida da sua capacidade ou vive no desespero de saber o como e o quando as coisas vão acontecer neste mês, você emite um sinal de escassez para o universo. É como se você dissesse ao mestre das ruas que não confia na caminhada que ele preparou para você ao longo destas semanas. E Zé Pilintra não trabalha no caos da desconfiança. Ele caminha na certeza de quem sabe que a sua vitória já foi decretada no astral, restando apenas o tempo certo de agosto para que ela se materialize na Terra. Compreender isso é o primeiro passo para assumir o controle do seu destino enquanto o mês ainda está no início. Mas a revelação ainda guarda um mistério maior sobre o setor específico da sua vida que sofrerá o maior impacto dessa abertura. Será no seu bolso, no seu coração ou na sua paz espiritual? A resposta envolve um detalhe que quase ninguém percebe até que a mudança já esteja acontecendo bem diante dos olhos. Aqui está a parte 3 do roteiro. Aprox 5.000 caracteres. Parte 3. Aprox 5.000 caracteres. O setor da sua vida que sofrerá a maior transformação ao longo deste mês de agosto não é escolhido ao acaso. Zé Pilintra atua com precisão cirúrgica exatamente naquilo que está travando a base de toda a sua estrutura neste início de ciclo. Se o seu financeiro está sufocado, não é apenas por falta de dinheiro, mas por causa de nós invisíveis de estagnação que impedem a energia da abundância de fluir nas suas contas. Se o seu coração vive amargurado, não é por falta de amor, mas por acúmulo de memórias dolorosas que você insiste em alimentar dia após dia. E se a sua mente está exausta logo no começo deste mês, é porque você tem tentado carregar o mundo nas costas, esquecendo que existe uma força maior guiando os seus passos pelas ruas da vida. A porta que vai se abrir atuará diretamente no ponto mais fraco da sua fortaleza, justamente para transformá-lo na sua maior força antes que agosto chegue ao fim. Para muitos, esse portal se manifestará como um alívio financeiro inesperado nesta primeira metade do mês. A resolução de uma pendência judicial que se arrastava ou o fechamento de um negócio que parecia completamente perdido. Para outros, será a libertação espiritual de uma carga pesada, a clareza mental para tomar uma decisão crucial ou a cura definitiva de um relacionamento que desgastava suas energias diárias. O segredo de seu Zé é reformar a base agora, no início do processo, para que toda a sua estrutura possa crescer ao longo das próximas semanas
sem medo de ruir. Considere como você tem reagido aos imprevistos destes primeiros dias de agosto. Às vezes, o universo precisa chacoalhar a sua rotina e tirar algumas certezas do lugar logo no começo do mês, para que você seja forçado a olhar para a direção certa. Uma porta fechada na sua cara hoje pode ser o empurrão necessário para você encontrar o portal escancarado na semana que vem. A sabedoria do mestre da Jurema está em transformar a pedra no caminho em degrau de elevação. Mas para aproveitar essa maré de sorte e proteção que está se formando para as próximas semanas, você precisa aprender a postura da firmeza, cabeça erguida, olhar atento e coração absolutamente sereno. A malandragem do bem, aquela que Zé Pilintra ensina aos seus afilhados, não tem nada a ver com trapaça ou esperteza maliciosa. Trata-se de inteligência emocional, aliada a uma fé inabalável. É a capacidade de manter a calma quando as coisas parecem incertas no início de um novo mês, de sorrir diante da dificuldade, sabendo que o jogo está apenas começando, e de agir com estratégia enquanto os outros se deixam levar pelo desespero da ansiedade. Quando você adota essa postura logo nos primeiros dias de agosto, a sua frequência vibracional se alinha imediatamente com as energias superiores de abertura de caminhos. Preste atenção ao que costuma acontecer nos momentos que antecedem uma grande vitória espiritual. A pressão aumenta, os testes de paciência se multiplicam e velhas provações do passado parecem retornar com força total para testar os seus nervos. É a última tentativa das energias contrárias para fazer você recuar, duvidar e desistir antes de alcançar o seu prêmio ao longo deste mês. Zé Pilintra adverte: não ceda à provocação, não entregue a sua paz por migalhas de atenção ou por discussões bobas no trabalho ou em casa que só servem para roubar o seu axé. Mantenha os seus olhos fixos no horizonte de agosto, porque o movimento que vem por aí é rápido, potente e definitivo. A partir de agora, cada dia deste mês de agosto carrega uma carga de energia multiplicada. O portal que começou a se desenhar não ficará esperando para sempre. Existe uma janela de oportunidade com o tempo certo para você agir e tomar as decisões necessárias. Quem hesita por medo do novo neste início de mês acaba ficando para trás, assistindo aos outros colherem os frutos que poderiam ter sido seus. E para garantir que você esteja no grupo daqueles que atravessam para a prosperidade até o final desta jornada, há uma palavra de ordem que seu Zé entrega para este exato momento da sua caminhada. Essa palavra encerra um poder supremo de proteção e atração, agindo como um escudo invisível contra todo o olho gordo e inveja que tentar secar a sua vitória antes do tempo. Daqui a pouco vou revelar qual é essa palavra e como você deve usá-la no seu dia a dia ao longo de todo o mês de agosto. Mas antes, é fundamental que você entenda o que fazer quando finalmente se deparar com a porta aberta diante dos seus olhos. Quando a oportunidade se apresentar nas próximas semanas, você não deve vacilar ou procurar defeitos onde existe apenas bênção. Muitas pessoas passam a vida inteira pedindo uma mudança, mas quando a mudança bate a porta no início do mês, elas travam por medo da responsabilidade que o sucesso traz. Prosperidade exige coragem para crescer. Felicidade exige maturidade para sustentar a paz. E a bênção de Zé Pilintra exige que você esteja pronto para vestir a camisa da sua nova história, sem olhar para trás, com saudade das correntes que te prendiam. Agora, continue atento, porque estamos prestes a entrar no trecho mais revelador deste aviso espiritual para o seu mês de agosto. O que vou te contar a seguir mudará completamente a maneira como você encara cada detalhe do seu dia a dia a partir de amanhã. Para compreender como esse portal vai se desdobrar na sua vida durante as próximas semanas de agosto,
Você precisa entender a mecânica da espiritualidade prática que Zé Pilintra carrega. Ele não trabalha na ilusão de quem fica parado esperando o céu se abrir. Ele age na esquina da ação com a oportunidade. A partir deste momento do mês, o universo vai começar a testar a sua capacidade de enxergar além das aparências. Muitas vezes, a porta que Zé Pilintra abre não vem com uma placa brilhante dizendo que é ali que está o seu sucesso. Ela vem vestida de uma situação comum, de uma conversa aparentemente despretensiosa no trabalho, ou de uma intuição forte para mudar o caminho que você faz todos os dias. A grande questão é que a maioria das pessoas perde as melhores chances de agosto porque passa o tempo todo esperando por acontecimentos extraordinários e esquece de cultivar a atenção nos detalhes do presente. A energia de seu Zé é a energia da rua, do cotidiano, da vida real que acontece agora. É a capacidade de ler o ambiente, de perceber quando o vento mudou e de dar o passo certo no momento exato em que a brecha surge. Se você quer ver essa porta se abrir na sua vida antes que o mês avance, você precisa começar a agir como alguém que já sabe que a vitória é inevitável, abandonando a postura de vítima das circunstâncias. Aquele que caminha sob a proteção do mestre da Jurema não se curva diante de boatos, não se apavora com más notícias e não aceita passivamente as limitações que a sociedade tenta impor. Existe uma força de liderança e de autorrespeito que precisa acordar dentro do seu peito ainda nesta primeira quinzena de agosto. Quantas vezes você deixou de exigir o que era seu por direito apenas para não incomodar os outros? Quantas vezes aceitou menos do que merecia na vida amorosa, no seu trabalho ou nas suas relações familiares por puro medo do confronto? A porta que se abre agora exige que você tome posse da sua própria voz. Preste muita atenção ao que vou te revelar agora, pois este é o ponto em que muitos se perdem no meio do caminho. Existe um ciclo repetitivo que tem se instalado na sua vida a cada novo mês. Um padrão invisível onde tudo parece progredir até a metade do período, para depois travar de forma inexplicável na segunda metade. Se você analisar com cuidado os últimos meses do seu ano, vai perceber que a história se repete. O entusiasmo inicial é sufocado por um cansaço repentino, por brigas bobas, sem motivo, ou por imprevistos financeiros que queimam a sua reserva antes do tempo. Isso não é uma coincidência triste, é a atuação direta de uma carga de inveja acumulada que se alimenta da sua falta de firmeza espiritual. Zé Pilintra veio exatamente para quebrar essa maldição de ciclo incompleto neste mês de agosto. Ele está dizendo que desta vez o roteiro da sua história será diferente, mas para isso você precisa mudar a sua postura vibracional imediatamente. Quando os pensamentos de derrota tentarem invadir a sua mente nas próximas manhãs, em vez de dar ouvidos a eles, você vai acionar a sua força interior. Não permita que a dúvida dos outros sobre a sua capacidade contamine a certeza que a espiritualidade colocou no seu coração. A sua fé precisa ser mais forte do que o barulho das opiniões alheias. Existe um detalhe que quase ninguém percebe sobre o poder de atração de Zé Pilintra neste período do ano. Ele não atrai prosperidade para quem vive reclamando do calor, da poeira da estrada ou da falta de sorte. A energia de abertura de caminhos é atraída pela gratidão antecipada, pela coragem de sorrir, mesmo quando o bolso ainda está apertado, e pela elegância de quem sabe se comportar como um rei, mesmo quando ainda está na caminhada. A malandragem sagrada é ter a sabedoria de celebrar a vitória antes mesmo de ela se materializar nos seus olhos físicos, porque no mundo espiritual ela já foi assinada e decretada. Agora, tente imaginar como será a sua vida quando essa porta estiver completamente escancarada até o final deste mês. Imagine a sensação de deitar a cabeça no travesseiro com a conta paga,
com o coração em paz e com a certeza de que você não deve nada a ninguém. Essa realidade não é um sonho distante, é exatamente a frequência que está sendo preparada para você nas próximas semanas. Mas para que essa imagem se torne a sua vida real, existe uma atitude prática que você precisa tomar antes que esta semana termine. Essa atitude envolve diretamente um gesto de limpeza energética no seu espaço físico e na sua mente. Daqui a pouco vou te revelar qual é essa ação simples, mas extremamente poderosa, que vai funcionar como um sinal luminoso para a espiritualidade de que a sua casa está pronta para receber a fartura de agosto. Mas agora, preste muita atenção, porque a revelação sobre a palavra de ordem e o segredo da proteção completa ainda estão por vir. Essa atitude prática de limpeza energética que Zé Pilintra exige no seu espaço não é algo complicado, mas pede intenção e presença absoluta da sua parte ainda nestes primeiros dias de agosto. O mundo espiritual se move através da ordem que você estabelece na matéria. Quando a sua casa está cheia de objetos quebrados, roupas acumuladas que você não usa mais, documentos velhos espalhados e cantos cobertos por poeira e estagnação, você está emitindo um sinal invisível de que o seu ambiente está preso ao passado. E como uma porta nova para a prosperidade pode se abrir se a entrada da sua própria casa está bloqueada por entulhos emocionais e materiais. A partir de hoje, tire um momento para fazer uma varredura física e espiritual no lugar onde você dorme. Livre-se de tudo aquilo que simboliza dor, atraso ou escassez na sua rotina. Doe o que não te serve mais. Limpe os cantos mais escuros do seu quarto e abra as janelas para que o ar de agosto se renove dentro do seu lar. Zé Pilintra ensina que o axé da fartura ama a limpeza, o movimento e o respeito com o próprio espaço. Quando você limpa a sua casa com a intenção clara de abrir caminhos, cada gesto de faxina física se transforma em um ritual poderoso de desobstrução das suas estradas espirituais. A limpeza mais profunda que você precisa fazer neste início de mês é aquela que acontece no silêncio da sua mente e nas suas redes sociais. Quantas contas você segue que só alimentam a sua inveja, o seu sentimento de inferioridade ou a sua ansiedade? Quantas conversas em grupos de mensagens você mantém apenas por hábito, mesmo sabendo que aquele ambiente é tóxico e cheio de fofocas que minam a sua energia? Fechar as portas para a negatividade virtual e presencial é o primeiro passo para garantir que a porta da sua prosperidade permaneça escancarada, sem interferências externas. Compreenda que a proteção de seu Zé não funciona como uma bolha mágica que te isola de tudo sem a sua participação ativa. A proteção espiritual é uma parceria entre a força dos guiadores e a sua responsabilidade pessoal. Ele corta a demanda, afasta o inimigo invisível e abre o caminho na encruzilhada. Mas cabe a você não caminhar direto para o buraco por pura teimosia ou ingenuidade. Ter malandragem espiritual é saber ler os sinais de perigo antes que eles se tornem tempestades. É saber recuar com elegância de um ambiente pesado e saber silenciar quando a sua palavra só servirá para alimentar a discórdia. Observe com atenção o ritmo com que os dias de agosto vão avançar a partir de agora. A energia do mês vai começar a acelerar e você sentirá uma necessidade quase física de tomar decisões que vinha adiando há meses. Aquela conversa sobre o seu trabalho, a reorganização das suas finanças, o término de um ciclo desgastante ou o início de um novo projeto que faz o seu coração pulsar mais forte. Não tenha medo dessa aceleração. Ela é o sinal claro de que as engrenagens invisíveis que Zé Pilintra movimentou estão finalmente se alinhando com o plano material. Existe uma razão muito específica para essa oportunidade estar se desenhando exatamente neste período da sua vida.
Você já passou por provações suficientes no primeiro semestre deste ano para aprender as lições que precisava. Você já chorou o que tinha para chorar, já sentiu o peso da solidão e já entendeu que não pode depender da aprovação dos outros para construir a sua própria felicidade. O aprendizado da dor ficou para trás. O que começa agora, com a abertura dessa porta de agosto, é a fase do merecimento e da colheita dos frutos da sua resistência. Neste exato momento, a palavra de ordem que Zé Pilintra entrega para abençoar a sua caminhada ao longo de todo este mês é a firmeza. Essa palavra é uma chave de ativação vibracional que você deve mentalizar e repetir nos momentos em que a dúvida tentar balançar as suas estruturas. Quando você pronuncia e sente a firmeza dentro do seu peito, você sela a sua aliança com a fartura, com a proteção das ruas e com a certeza de que nenhum mal terá força para trancar o portão da sua vitória. Com essa postura inabalável, você se prepara para reconhecer o exato instante em que a oportunidade bater à sua porta nos próximos dias, garantindo que a transformação se consolide por completo em toda a sua vida. Aqui está a parte 6 do roteiro, mantendo o fluxo natural e a tensão narrativa. Aprox 5.000 caracteres. Parte 6. Aprox 5.00 caracteres. Reconhecer o momento exato em que a porta da oportunidade se escancara exige uma atitude que muitas pessoas esquecem de praticar: a pronalidade de agir no tempo presente. A hesitação é a maior ladra de vitórias no caminho espiritual. Zé Pilintra é mestre na arte do timing perfeito, no movimento ágil de quem sabe a hora exata de avançar e o momento exato de recuar. Quando a bênção bater à sua porta nos próximos dias, ela não virá acompanhada de incerteza ou confusão mental. A clareza será tão intensa que o seu próprio coração saberá, sem sombras de dúvidas, que aquele é o seu momento de colheita. Imagine-se caminhando por uma rua movimentada no meio da noite. A maioria das pessoas anda de cabeça baixa, concentrada apenas no chão esburacado sob os pés, temendo tropeçar a cada passo. O protegido de seu Zé, no entanto, anda de cabeça erguida, olhando o horizonte, percebendo a movimentação do ambiente e identificando as brechas que os outros não conseguem enxergar. Essa é a postura que você precisa adotar a partir de hoje. Pare de olhar para as quedas do passado e para os buracos pelas estradas onde você já passou. O chão de agosto é novo e a oportunidade que está se desenhando não depende mais das velhas cicatrizes que você carrega na alma. Existe uma grande diferença entre esperar passivamente por um milagre e preparar a sua vida para recebê-lo. Quando você assume a responsabilidade pelas suas escolhas, quando limpa a sua energia e se recusa a aceitar restos de consideração, de respeito ou de afeto, você emite uma ordem direta para o plano espiritual de que a sua casa está pronta para coisas maiores. As forças que guiam Zé Pilintra não entram em lugares onde reina a bagunça emocional ou a falta de amor próprio. A prosperidade busca a ordem, a dignidade e a certeza interior. Observe como as pequenas coisas ao seu redor vão começar a se encaixar. Pessoas tóxicas que antes ocupavam muito tempo e espaço na sua rotina vão simplesmente se afastar de forma natural, sem a necessidade de grandes confrontos ou brigas desnecessárias. Assuntos que pareciam emperrados na justiça, em bancos ou em negociações complicadas vão ganhar um ritmo acelerado de resolução. Esse movimento de desobstrução é a assinatura clara da energia de abertura de caminhos trabalhando. É o mestre da Jurema, varrendo as pedras da sua estrada para que a sua caminhada seja leve e vitoriosa. Mas lembre-se sempre de uma regra de ouro na sabedoria das ruas: o silêncio continua sendo a sua maior armadura. A porta que se abre para você em agosto é um presente para a sua reconstrução pessoal.
não um troféu para ser exibido em vitrines, para matar a curiosidade alheia. Mantenha os seus projetos no silêncio do seu peito e compartilhe a sua alegria apenas com as forças invisíveis que nunca te abandonaram nos momentos de escuridão. O sucesso mais duradouro é aquele que é construído nos bastidores, longe dos olhos famintos da inveja. Quando você olhar para trás no final deste mês, vai perceber que todas as dores, desilusões e atrasos vividos nos primeiros meses do ano foram apenas o tempero necessário para fortalecer o seu caráter. Nada foi em vão. Cada lágrima derramada em silêncio foi colhida e transformada na chave que abre o seu portal de prosperidade agora. Você não é mais a mesma pessoa ingênua de antes. Você se tornou alguém forte, consciente da sua força e preparado para sustentar a abundância que está por vir. Esta transformação que começou no início deste mês não é um evento passageiro, mas o início de um novo ciclo que se estenderá por muito tempo. A porta que Zé Pilintra abriu não se fechará facilmente, desde que você continue mantendo a sua fé acesa, a sua cabeça erguida e o seu coração limpo de qualquer amargura. O caminho está traçado, o axé está firmado e a vitória já pertence àqueles que mantêm a firmeza na caminhada. Chegamos ao ponto de virada da sua caminhada neste mês de agosto. Tudo o que foi revelado até aqui não é apenas uma leitura de caminhos, mas um chamado direto para a sua despertar espiritual e para a retomada do controle da sua própria vida. A porta da oportunidade, da libertação e da verdadeira prosperidade já está destrancada diante dos seus olhos pela sabedoria e proteção de Zé Pilintra. Não existe mais espaço para dúvidas, indecisões ou medo do futuro. O mestre das encruzilhadas já varreu as pedras do seu caminho, cortou as amarras do passado e preparou o solo para que você colha os frutos que foram plantados com tanta dor e resiliência ao longo do ano. A partir deste instante, a responsabilidade de dar o passo decisivo e atravessar esse portal pertence inteiramente a você. Lembre-se sempre de caminhar com a cabeça erguida, mantendo a firmeza na sua mente, o silêncio protetor nos seus lábios e o coração completamente limpo de qualquer amargura. Quando a tempestade tentar se formar ao seu redor, recorra à sua força interior e lembre-se de que a mão invisível que te guia é infinitamente maior do que qualquer obstáculo terreno. A sua vitória já foi decretada no plano espiritual, e os dias de agosto que estão diante de nós serão o palco perfeito para a materialização da sua nova história. Se esta revelação tocou o fundo da sua alma, se você sentiu o arrepio da verdade no seu peito e reconhece que este aviso foi preparado sob medida para o seu momento atual, convido você a deixar o seu comentário logo abaixo. Escreva com fé e convicção a frase: "Eu aceito a porta aberta em minha vida e caminho com firmeza". Deixe registrado a sua experiência, a sua intenção e o seu sentimento, pois a palavra dita e escrita tem um poder gigante de firmar o axé no mundo material. Aproveite este momento final para se inscrever no canal. Caso ainda não seja inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma orientação diária e compartilhe este vídeo com aquela pessoa querida que também está precisando de um direcionamento de luz e esperança para este mês de agosto. Que a proteção inabalável de Zé Pilintra cubra a sua casa, abra os seus caminhos e traga a paz e a abundância que você tanto merece. Axé para a sua vida e até a nossa próxima jornada espiritual. Sabe aquela sensação de que o dinheiro entra e logo desaparece e que a inveja alheia está travando toda a sua vida? A verdade é que o olho gordo e cargas espirituais podem fechar suas portas sem você perceber. Por isso, eu preparei um guia prático sagrado, onde você vai aprender a identificar se existem trabalhos ou demandas contra você, cortar todo o mal e aplicar as firmezas certas
para destravar seus caminhos financeiros e atrair a prosperidade que é sua por direito. O link de acesso direto está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Clique agora, proteja a sua energia e abra as portas da sua fartura. Axé, Laroyé e até o próximo vídeo.